Boa tarde, caros ouvintes. No ar, mais um programa Vitrine Social e Saúde. O nosso tema hoje é transtorno do déficit de atenção com TDAH, o TDAH. E o nosso convidado é o Dr. Emerson Milhorim, que gentilmente aceitou o nosso convite para estar aqui falando desse tema, algo tão importante para nossas vidas, para a vida dos nossos filhos, algo que precisamos prestar bastante atenção. O Dr. Emerson ele é neurologista, neurofisiologista pela USP de Ribeirão Preto, médico formado pela Universidade de Uberaba em 1995. Hoje a doutora Ina trouxe uma reflexão para nós a respeito desse assunto. Eu sou o Dr. Elias, ao meu lado está a doutora Ina, que vai fazer a nossa reflexão. E gostaríamos de dizer também muito bem-vindo ao Dr. Emerson. É um grande prazer ter você aqui de novo com a gente, nosso companheiro, que está sempre do nosso lado aí, nos ajudando. Sempre um prazer. Boa tarde, pessoal. Mais um sábado, hein? E esse promete que o assunto, talvez a hora que você começar a ouvir, como eu comecei a pesquisar ontem, a gente começa a perceber que a maioria de nós temos alguns traços, né? Vamos fazer essa reflexão para começarmos o assunto com vocês, então. Quem tem TDAH não tem dificuldade de falar, pensar e nem de andar. A maior dificuldade, sabe qual é? É de se organizar. Será que você já se colocou neste lugar? Onde tudo o que é para fazer tem a necessidade de falar, orientar, talvez até esquematizar. Na verdade, você não precisa fugir de mim e nem me ignorar. Quero apenas que aprenda a me olhar e a observar. Saber eu sei as dificuldades que eu vou enfrentar. Mas se aqui estou, é porque eu preciso confiar. Confiar que você, que é tão mais entendedor, já tenha a maior capacidade que alguém pode encontrar. Preciso de você. Você pode me ajudar? Pessoal, e é só quem tem esse transtorno, é só quem tem um filho ou a pessoa mesmo que tem, que pode entender o que se passa, né, Emerson? Dentro da cabeça, dentro das emoções dessas pessoas. É assim mesmo? É verdade. É um funcionamento, digamos, especial. Né? Um pouco diferente. Um pouco diferente. São cérebros privilegiados, brilhantes muitas vezes, mas com uma imensa dificuldade de se manter atento, concentrado e organizado. Então define para nós, Emerson, o que é o TDAH? Bom, TDAH, na verdade, é uma sigla, né, que significa transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Alguns portadores, principalmente ao longo da idade, vão amadurecendo, então não tem mais o componente da hiperatividade. Então nós dizemos que eles têm TDA, transtorno de déficit de atenção. Normalmente em crianças, pré-adolescentes, quando o comportamento hiperativo faz parte das características do paciente, aí nós classificamos como TDAH. É interessante. E assim, essas características, assim, quais são as características predominantes desse transtorno que você pode falar para a gente? Nós podemos, doutora Ina, elencar características e mecanismos, né, que a pessoa utiliza. Então, vou tentar fazer um pouco de cada para ficar
tranquilo para os nossos ouvintes. Então, normalmente, via de regra, as pessoas com TDAH têm inteligência normal, muitas das vezes uma inteligência acima do normal, uma inteligência acima da média. Então, são cérebros criativos, inteligentes, com habilidades inatas para música, para arte, e que vão se mostrar altamente executivos quando a atividade é prazerosa. Por outro lado, mesmo com tanta inteligência, com tanto potencial em termos de inteligência e capacidade, não conseguem executar tarefas, não conseguem um bom resultado executivo, não conseguem colocar em prática na vida escolar, pessoal, afetiva e familiar essa capacidade. Ou seja, há um desperdício de inteligência. Por quê? Nós não precisamos só de inteligência, nós precisamos colocá-la em prática. Colocar a inteligência em prática, produzindo resultado, é o que nós chamamos função executiva. Então, uma linguagem simples, se eu tenho uma prova na escola, na faculdade, no colégio, então eu estudo para aquela prova. Mas eu preciso colocar aquele conhecimento em prática, no papel, no gabarito da prova, numa sabatina, numa avaliação oral, numa prova de concurso. Muitas vezes o portador de TDAH tem inteligência de sobra, mas não consegue transformar essa inteligência em resultado, ou seja, ele não consegue se desempenhar bem em funções executivas. Por quê? Eu costumo dizer que é uma equação muito simples, onde nós teríamos inteligência somada com atenção, concentração e organização, isso é igual a um resultado executivo positivo. O que acontece é que os portadores de TDAH têm uma inteligência normal, muitas vezes acima do normal, mas com atenção, concentração e organização muito abaixo do normal. Consequentemente, o resultado executivo é pobre, é muito ruim na maioria das vezes. Ou seja, na hora de organizar as ideias para formular a resposta, ele vai bagunçar tudo e não vai conseguir entregar a informação que precisava. Exatamente. Na verdade, na questão de organização das ideias e na questão de gerenciamento de tempo também, né? Gerenciamento de prioridades, ideias e tempo. É aquela coisa meio tudo ao mesmo tempo agora. E no final, normalmente, aquilo que é essencial deixa de ser feito. Emerson, para a gente falar sobre esse assunto, eu fui me interagir sobre o assunto. E algumas características que eu vi neurologistas, psicólogos, psiquiatras falando, eu mesmo comentei com você antes, né? Que eu falei, então eu tenho traços, né? Porque tem horas que o meu cérebro está tão agitado, tem tanta coisa que eu estou pensando em fazer ao mesmo tempo que eu tenho que falar assim, para e resolve, escolhe uma para começar, porque senão eu não consigo fazer nenhuma. A pessoa que tem o TDAH ou os traços do TDAH, é mais ou menos essas dificuldades que ela encontra mesmo? Sim. Agora há pouco, né, em off, a gente estava conversando, né, uma das maiores autoridades mundiais em TDAH é o professor Barkley, Russell Barkley, da Universidade de Nova York. E o professor Barkley, ele cita uma expressão muito interessante. Na verdade, duas expressões. Ele cita uma expressão que diz que o portador de TDA, ou TDAH, ele tem uma miopia do tempo. Achei interessante também. Ou seja, enquanto aquilo que é importante, aquilo que é essencial, o que precisa ser feito, seja um trabalho, um estudo, uma organização, uma mudança, um empenho, qualquer coisa que precise de uma função executiva positiva, enquanto aquilo está distante, ele não se importa. Está distante, ele vai deixando, o que nós chamamos procrastinar, né? Chamamos de procrastinação, entre aspas, empurrar com a barriga, né? Vulgarmente falando. Então, enquanto está distante no tempo, ele não se organiza,
Ele sabe que precisa fazer, na maioria das vezes ele sabe como fazer, ele tem o conhecimento, ele tem o know-how, mas ele só vai se organizar à medida que o prazo final vai chegando cada vez mais próximo, mais próximo, mais próximo, aí bate aquele desespero, ele vai tentar fazer tudo ao mesmo tempo agora, e aquela dificuldade, consequentemente, o resultado é ruim, né? Então, o professor Bartley chama isso de miopia do tempo. Enquanto está distante, eu nem estou vendo muito aquilo, embora eu saiba que existe. Quanto mais perto chega do prazo final, maior o desespero, a correria e, naturalmente, resultado ruim. Uma outra expressão que ele coloca é que ele cria uma situação chamada transtorno de déficit de intenção. De intenção? De intenção. Porque o portador de TDAH sabe que precisa fazer, sabe como fazer, tem o conhecimento de como fazê-lo, mas não coloca em prática. Então isso é tido como uma atitude preguiçosa, irresponsável, indolente. E aí, professores, tutores, pais, orientadores, chefes, colegas de trabalho vão perdendo a paciência com aquilo. É importante frisar que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, de onde vem? Eu ia te perguntar isso agora. De onde vem? De onde vem? Na verdade, o cérebro do portador de TDAH é estruturalmente e eletricamente normal, como qualquer cérebro tido como normal. Então, o que acontece é o seguinte: se nós fizermos ressonâncias magnéticas de um grupo de portadores de TDAH bem diagnosticados, todas essas ressonâncias serão normais. Então vamos fazer eletroencefalograma digital desses pacientes. Todos os eletroencefalogramas digitais também virão normais. Se nós fizermos dosagens hormonais, exames de sangue, líquido espinhal, etc., todos esses exames também virão normais. O único exame que pode mostrar alguma coisa, mas não é usado no dia a dia do consultório médico, do consultório psicológico, é a ressonância magnética funcional, que é um instrumento de pesquisa. Por exemplo, no Brasil nós temos poucos aparelhos, na USP, em São Paulo, na Federal do Rio, na Federal do Rio Grande do Sul, na UFRS. Então, ativam-se áreas do cérebro um pouco diferentes do que se ativaria em cérebros não portadores de TDAH. Mas, via de regra, não dá em exame algum. Então, de onde vem? Na verdade, gente, a questão é uma questão química. Tem a ver com a liberação de um hormônio cerebral. Hormônio cerebral nós chamamos de neurotransmissor, né? E eu me refiro ao neurotransmissor chamado dopamina. A dopamina, em áreas mais primitivas do cérebro, chamados núcleos da base do cérebro, e em conexões com o cerebelo, com o tronco cerebral, a dopamina está relacionada à regulação do movimento. Tanto que a carência de produção e liberação de dopamina nessas áreas gera a doença de Parkinson. Caracterizada pelos tremores, caracterizada pela rigidez, pela lentidão. E que não afeta raciocínio, não afeta a inteligência. Mas nas áreas frontais do cérebro, onde se concentra a inteligência, o aprendizado, o planejamento, de onde parte o estímulo e a manutenção do estímulo para que nós tenhamos funções executivas, no portador de TDAH, a liberação de dopamina é insuficiente. Tanto que, mais para frente, nós poderemos comentar os tratamentos que realmente funcionam para TDAH, os tratamentos medicamentosos, os remédios que funcionam bem para TDAH, são remédios que estimulam o cérebro do paciente a liberar mais dopamina. Olha que interessante. A dopamina é liberada naturalmente quando eu estou fazendo algo prazeroso, que me traz satisfação. Guarda essa informação, gente. O TDAH traz como característica uma baixa liberação de dopamina. Eu preciso de dopamina para me concentrar, para me manter atento, focado,
organizado durante a tarefa. Então agora vamos juntar as duas informações. Se a criança, o adolescente ou o adulto portador de TDAH está fazendo algo que lhe é prazeroso, ele dá um show. Por quê? Se é prazeroso, libera dopamina nas regiões frontais do cérebro. E essa dopamina, bem liberada em quantidades adequadas nas regiões frontais do cérebro, um cérebro que já é naturalmente inteligente, aquela atividade ele dá um show. Por outro lado, se ele vai fazer uma atividade que é chata, repetitiva, maçante, obrigatória, como por exemplo uma tarefa escolar, um livro que não lhe apetece, não provocou grande emoção, baixa liberação de dopamina, consequentemente, prejuízo de atenção, concentração e perseverança. A inteligência ficará desperdiçada, o resultado final será ruim. Então, basicamente, este é o contexto, né, do TDAH e de onde ele vem. E se formos retroceder um pouco mais, em termos de origem, o TDAH ele é hereditário. Nós temos uma grandeza chamada coeficiente de herdabilidade. Então, por exemplo, a estatura. A estatura, né, a altura, a estatura corporal, ela é 90% genética. A asma brônquica é em torno de 70% genética, assim como a maioria das alergias. Esquizofrenia é em torno de 70% genética. TDAH é em torno de 80% genético. Então, se há um portador de TDAH, vamos procurar pai ou parentes em primeiro grau, familiares em primeiro grau do pai, ou, se não, vamos procurar na mãe, se não ela, em familiares em primeiro e segundo grau da mãe, quando não em ambos. Né? Uma vez que... Então, o que acontece? Será, doutor? Não sei. Eu, particularmente, tenho alguns traços, né, de TDAH e na minha família também tenho e nós conhecemos diversos, né? Não sei se eu preencho critérios, acredito que não, mas traços. Isso também é importante. Existem algumas ferramentas, né, que ajudam no diagnóstico. As tabelas SNAP, que é a tabela de 18 perguntas de características de TDAH para crianças. E a ASRS, o Adult Self-Report Scale, o ASRS 18, que é a adaptação das mesmas 18 perguntas para adultos, dão uma ideia muito interessante de quem tem e quem não tem. Mas não significa simplesmente, eu positivo frequentemente para a maioria dessas questões. Não, calma. Essa é uma característica importante, mas que por si só não dá o diagnóstico. Sim. Mas é uma ferramenta que as pessoas, depois nós podemos divulgar, para que as pessoas conheçam mais. Né? Mas a origem, basicamente, é a hereditariedade. É a genética. Emerson, você falou tudo isso daí, eu aqui, né? Eu e o Elias, a gente conversa muito e você sabe, você tratou do nosso filho com esse problema e o Rafael hoje está aí se preparando para o vestibular. É um menino que corresponde à inteligência que você falou que geralmente as pessoas que têm TDAH têm. Mas esses traços, né, são muito fortes em mim e no Elias também, levando, né, a constatação do fato de hereditariedade, né? Mas o grande problema aí, que se é 80% aqui, 80% ali... Dá 100 e tanto, gente, pois do menino. Coitado do menino. Mas é importante a gente frisar que existe uma pesquisa, inclusive uma pesquisa brasileira, feita pelo Dr. Luiz Augusto Rode, professor titular de psiquiatria da Federal do Rio Grande do Sul. Na época, ele foi ajudado pelo professor Dr. Guilherme Polanzik, hoje professor da USP, Pinheiros, em São Paulo. Mas em 2007, quando essa pesquisa saiu, o Guilherme era pós-graduando do Rode, em Porto Alegre. E eles fizeram um trabalho massivo, tiveram ajuda de residentes, de médicos internos e da rede da Secretaria Municipal de Ensino ali da Grande Porto Alegre. Eles distribuíram em centenas de escolas questionários SNAP 4. E eles receberam de volta mais de 4.000 questionários preenchidos. Aí eles foram filtrando o que
levou a algumas centenas de questionários que realmente preenchiam inequívocos critérios, sem sombra de dúvida, critérios para TDAH, e foram chamando ao ambulatório de psiquiatria da Federal do Rio Grande do Sul e entrevistando esses pacientes, na presença dos pais, etc., relatórios de professor e tudo mais. Então, foi um trabalho maravilhoso, trabalho de repercussão mundial, e eles concluíram que 5,7%, ou seja, aproximadamente 6% das crianças e pré-adolescentes têm TDAH. E mais ou menos 3% dos adultos têm TDAH. De onde nós retiramos o seguinte dado, que mais ou menos metade das crianças com TDAH vão conseguir se organizar, principalmente aqueles que fazem tratamento medicamentoso, apoio pedagógico, terapia psicológica, engajamento de pais e professores, criando hábitos positivos. Então, metade dessas crianças, entre aspas, se livra do transtorno e consegue, será a vida toda portador da tendência. Sim. Mas ter a tendência é uma coisa, ter o transtorno em si é outra. Ou seja, eles deixam de ter prejuízo executivo, eles passam a se organizar bem. Então, eles saem, né, debaixo do guarda-chuva do transtorno. Por outro lado, metade dessas crianças e pré-adolescentes vão se tornar adultos portadores de TDA. Aí são adultos que sempre têm uma solução mirabolante, às vezes o caminho fácil para resolver um problema nunca é trilhado, sempre se cria uma solução mirabolante, que normalmente não dá certo, aí o problema piora, aí se cria uma nova solução ainda mais mirabolante, que naturalmente falha outra vez. O crescimento degrau por degrau, o crescimento passo a passo não é uma opção para o adulto portador de TDAH. Ele já quer galgar um resultado imediato, grandioso, o que normalmente leva a grandes tombos. Normalmente ele é muito destemido, normalmente muito corajoso, mas pouco organizado. Muitas vezes pode trabalhar demais, com pouco resultado, e com o passar do tempo se desinteressa do trabalho, o resultado piora, o que gera perda de emprego. Ao passo que são pessoas criativas, que explicam bem, destemidas, como eu disse, com habilidade para artes cênicas, para música, para o esporte. São pessoas bastante interessantes, mas nós não fazemos na vida só aquilo que é prazeroso, né? Exatamente isso daí. Emerson, eu queria te perguntar uma coisa. Se a liberação da dopamina faz com que a pessoa tenha prazer em executar, né, ações, atividades, e a falta da dopamina, a pessoa fica na procrastinação, tem dificuldade, desatento. Então fala para nós, assim, que somos pais, que a gente percebe, muitas vezes a gente cria atritos com os filhos, até então descobrir que tem essa dificuldade, né? Porque para a gente chegar a levar o nosso filho no seu consultório para você tratar, ele teve ao ponto de chegar da escola, ele não sabia o nome dos professores, um ano inteiro ele não sabia o nome dos professores, notas das avaliações ele tirava 0 ou meio, né? E a gente ficava, onde nós estamos errando? E vai na escola e tal, até o ponto que eu cheguei, não, vou levar no médico para ver o que está acontecendo. Além de levar ao médico, procurar o tratamento, o que nós podemos, como pais, educadores, sociedade em si, quando a gente percebe que a criança ou adolescente ou até mesmo adulto tem esse tipo de transtorno, ajudar a ter prazer, é a colocação da gente, porque é igual você falou, você não vai ter prazer em tudo, mas tem coisas que você não tem prazer, mas é obrigada a fazer. Qual a atitude que a gente pode tomar para ajudar também, né? Nos ajudarmos, né? Porque a gente acaba percebendo que a gente também tem necessidade de ajuda. Na verdade, começaria pela percepção desse possível diagnóstico. Então, a primeira coisa que eu digo é que pai e mãe, os pais, devem falar a mesma língua.
Uma coisa que eu observo muito nas pessoas que eu atendo, entre pais e mães, avós, é que muitas vezes não falam a mesma língua. O que eu quero dizer com isso? Isso não é grave, mas aumenta o prejuízo. Por exemplo, às vezes a mãe ou o pai exige mais, enquanto o outro fala, deixa ele, eu era assim também. Ele tinha. Eu era assim. Mas aí eu costumo dizer, tá, mas o senhor era assim e o senhor atingiu quantos anos de escolaridade? Com que o senhor trabalha hoje? Né? Deixando no ar para que ele pense, será que ele não poderia ter ido bem mais longe? Será que ele não tem potencial para ir mais longe? Então é muito importante que haja um alinhamento e se falar a mesma língua. E isso inclui também a escola. Recentemente, né, nós observamos aqui em Minas Gerais, né, alguns anos atrás, as pessoas podem se lembrar, e agora lá dentro uma área um pouquinho polêmica, havia 5 ou 6 anos atrás, outdoors aqui em Uberaba, dizendo, Minas Gerais, o menor índice de repetência escolar do Brasil. Claro, era proibido reprovar. Aí o que a gente observava? Eu atendia crianças do 5º ano, que corresponde à antiga 4ª série, semi-alfabetizadas. Não tinham noção de matemática básica, não conseguem interpretar um texto, escrevem pobremente, inclusive o próprio nome. Nossa. Poxa, então, aproveitando esse gancho, imagine uma criança, um pré-adolescente, com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, submetida a esse esquema de aprovação, de progressão continuada, pouco cobrado, e aí vai também uma crítica. Alguns pais são extremamente participativos e preocupados, outros querem que o filho seja aprovado a todo custo, mas não que estão preocupados com o conteúdo ou com o que ele vai levar para frente. Então o que acontece? Gera-se uma cadeia sucessiva de eventos que chega até a faculdade. Quando chega na faculdade, a coisa normalmente estoura. Porque essas pessoas entram na faculdade, mas não conseguem sair dela. Então, você me perguntou. A primeira coisa, então, seria o diálogo entre pai e mãe, avós, professores. Isso precisa ser alinhado. O que está acontecendo? Em seguida, obviamente, conversar com a criança. Escuta, por que fazer a tarefa é tão difícil? Você sabe que precisa fazê-la? Sim. Você sabe das consequências de não fazê-la? Sei. Ou, se não sabe, serão essa e essa. Então por quê? Por que é tão torturante fazer a tarefa? Por que é tão torturante assistir a aula prestando atenção? O que acontece? O que você sente que impede você de fazê-lo? Esse diálogo é a base de tudo. A partir daí, e a partir do diagnóstico, entra no tratamento também você tornar mais prazeroso. Nós que trabalhamos com TDAH, nós dizemos que existem 3 coisas fundamentais no tratamento do TDAH. Uma é identificá-lo corretamente. Nós que trabalhamos com TDAH, nós recebemos muitas críticas dizendo que nós medicamos demais. Eu te digo que nós medicamos de menos. O problema é que está tendo uma avalanche de diagnósticos mal feitos. Mas observe, se em torno de 6% das crianças são portadoras de TDAH e, consequentemente, não necessariamente, mas poderiam estar medicadas, é um contingente altíssimo. Apenas para fazer um paralelo, todo mundo conhece, já viu, tem um familiar, um conhecido, um amigo portador de epilepsia. A epilepsia atinge 1% da população. Então, a primeira coisa é identificar e fazer um diagnóstico correto. A segunda coisa, já pensando em termos de tratamento, é você pegar e mudar o ambiente que cerca a pessoa, em todos os níveis. Por exemplo, um aluno portador de TDAH, ele tem a tendência natural de sentar no fundão. Porque no fundão ocorre o que é engraçado, o que é prazeroso, o que é motivador, menos o motivo real pelo qual ele está ali, que é aprender. Então, o portador de TDAH, ele precisa ser colocado nas primeiras carteiras, próximo ao professor, onde ele vai ser estimulado a se concentrar a todo momento.
Em casa, ele não vai poder fazer tarefa ou se preparar para uma prova com o som ligado e a televisão ligada, brincando com o cachorro. Não vai dar. Ele precisa de um quarto silencioso. Ele precisa de um ambiente, que o ambiente esteja favorável à concentração. Terceira coisa é a medicação, que nós podemos falar. A medicação para TDAH, já frisando desde agora, precocemente, a medicação ela é extremamente segura, com baixo índice de efeitos colaterais, e a despeito das críticas, o resultado é muito bom na maioria dos casos, pena que não em todos. Mas em cerca de 80% dos pacientes o resultado é muito bom. Agora, uma outra coisa para motivar é lembrar que o portador de TDAH tem uma imensa dificuldade de adiar recompensas. Então, exemplo, se o aluno vai mal na escola, o pai chega e fala: meu filho, se você passar de ano sem recuperação, eu te dou o videogame que você quiser. Obviamente, a criança, o pré-adolescente, é óbvio que ele vai topar. Só que fazer agora, em fevereiro, um trato que será finalizado na primeira semana de dezembro, no encerramento do ano letivo, obviamente, a criança portadora de TDAH topa. Fechou, papai. Negócio fechado, eu vou me esforçar. Daqui a 15 dias o trato já não vale mais. Eu ia te falar isso, lá em casa não resolveu. O trato não vale mais. Então, muitas vezes, até em contato com psicólogos e com outros profissionais médicos, existe uma coisa chamada sistema de pontos. Por exemplo, você combina uma legenda pré-determinada na família. Por exemplo, fui bem na prova, 50 pontos. Fui bem em outra prova, mais 50 pontos. Fui mal, menos 50. Arrumei meu quarto, 30 pontos. Deixei de arrumá-lo quando solicitado, perdeu 30. Estudei corretamente, fiz a tarefa, 20 pontos positivos. Ah, esqueci, perdeu 20. E estabelece um resultado final. Tipo, se em determinado período de tempo, daqui a alguns meses, você atingiu 1000 pontos, o videogame é seu. Só que diariamente é mostrado para ele e falado: olha, seu saldo está positivo tanto, hoje você ganhou X e perdeu Y. Olha, ontem você ganhou, mas hoje perdeu um pouco. E ele vai acompanhando diariamente. Uma vez eu estava dizendo isso para um casal de pais. O pai disse para mim assim: ah, Emerson, mas aí você está doutrinando as crianças. Eu falei: ué, é exatamente isso que nós estamos fazendo. Obrigada. Porque, observe, né, nós que somos, né, amigos e clientes, né, pacientes mútuos, né, vocês são os meus cirurgiões dentistas e da minha família. Então, o que acontece? Nós não recebemos o nosso rendimento mensal em um único dia. Não. Vocês vão e dão duro no consultório de vocês dia após dia. Ao final do mês, vocês têm aquele montante de dinheiro. Assim é o médico, assim é o empresário, assim é o comunicador, e assim é qualquer pessoa que trabalha a sério. Mas para o portador de TDAH, essa coisa passo a passo, ela não existe. Complicado, né? A ansiedade de conquista, a ansiedade de chegar ao resultado é tão grande que ela atropela tudo e busca o resultado final. Normalmente o resultado é pobre. Quando se pula etapas, né, a queda é certa, não tem jeito, tem que voltar lá na primeira etapa. Doutor Emerson, traçando assim uma linha de raciocínio que eu imaginei aqui, talvez nem me diga se não estiver correto. Se eu tenho uma criança com déficit de atenção, ela é estimulada, ela não vai deixar de ter o déficit de atenção, porém ela vai progredir. Bom, se essa criança chega na adolescência, na juventude, e escolhe um caminho, uma profissão que dá prazer, ela vai despontar. Mas se ela escolher uma profissão que não dá prazer para ela, porque alguém impôs, porque alguém obrigou, desastroso, ela vai patinar e ela não vai progredir naquilo. É isso mesmo? Exatamente isso. Será desastroso. E já que nós estamos falando agora em termos de linha do tempo, em termos de evolução, aquilo que é prazeroso, eles fazem muito bem.
o que não é prazeroso é torturante. Eu já tive alguns casos emblemáticos, às vezes até hilários. A gente ri junto com a família no consultório. Por exemplo, certa vez eu atendi um pai, trabalhava na prefeitura municipal aqui de Uberaba, e ele trabalhava numa sessão semelhante ao almoxarifado, e quando começou a informatizar, ele começou a perceber que ele precisaria aprender um mínimo de informática, pelo menos o básico de informática ele deveria saber. Então ele comprou um computador, assinou uma internet, e ele começou se matriculou numa escola com 2 aulas semanais de informática. E nessa ocasião, pouco antes de me procurar no consultório, o filho dele tinha 14 anos e 3 bombas na escola. Então ele estava no 6º ano, atual, antiga 5ª série, sendo que ele poderia estar já no 9º ano, 8ª série. 3 repetições já de ano, 3 repetências. E esse pai pensou assim, na escola ele não vira nada mesmo, mas eu vou levá-lo na informática comigo, né? Quem sabe ele aprende alguma coisa, não fica aí pra rua, não fica à toa dentro de casa, né? Fazendo raiva na mãe, ele vai comigo. Aconteceu que, coitado, o pai com extrema dificuldade, apanhando da computação, a mais não poder. E o filho despantando com aquilo, o filho aprendia de primeira, virou quase que um monitor do professor em sala de aula. Tem aquelas apostilas, né, dos cursos de computação. O pai chegava do trabalho, tomava banho, jantava, abria o computador, ia fazer os exercícios, não dava conta, e o menino chegava e ensinava o pai, até que o pai falou, não, peraí, eu vou te bater, você é vagabundo. Você não aprende aquilo que você não quer, é porque atraso, na né? escola não vira nada, isso aqui você dá aula, você sabe quase igual o professor já, eu vou te pegar, ué. Você é vagabundo, você é um preguiçoso. Falou, não é bem assim. Despertou o prazer, achou interessante a questão da computação, descortinou um mundo novo para ele. Mas aquilo que é essencial, chato, repetitivo, obrigatório, não saía nada. Só que isso tem outras implicações. Por exemplo, algumas pessoas, o tratamento do TDAH é feito com substâncias estimulantes. Para que haja liberação de dopamina, a substância prescrita, o remédio que a gente prescreve, é um remédio estimulante. E nós sabemos que muitas das vezes os usuários de drogas, os pacientes com drogadição, né, os adictos, né, eles utilizam drogas estimulantes. Exemplo básico, a cocaína. Sim. Só que algumas vezes as pessoas confundem e falam, não, mas o tratamento com estimulante abre a porta para que a pessoa venha a usar. Só que, na verdade, isso é comprovado mundo afora, ocorre o contrário. Por quê? A potência de liberação dopaminérgica, ela é essa no psicoestimulante para tratamento. Dosada, né? E é essa numa carreira de cocaína, por exemplo. Outra coisa, a pessoa com TDAH, o adolescente com TDAH, ele não gerencia bem risco. Então, por exemplo, se um adolescente de 15 anos está numa festa com amigos, alguém chega e fala, olha, preparei uma bebida para você, está aqui. Nós esperamos, vocês esperam, né, que esse garoto, ele pense e fala, poxa, mas o que será que colocaram dentro dessa caneca? O portador de TDAH, ele não vai pensar isso. Ele vai tomar. Confia demais, né? Ele confia, ele não tem aquele jogo de cintura, aquela, entre aspas, maldade necessária, feeling, aquela malícia, né? Aquele feeling. Então, muitas vezes, alguns amigos começam a usar drogas e oferecem. Aí o menino fala, não, eu não quero, obrigado. E dá um jeito de ir embora dali. Mas o portador de TDAH, movido pela curiosidade, pela empolgação, muitas vezes ele experimenta. E o tratamento, seja ele em psicoterapia, psicopedagogia, o apoio da escola, o apoio dos pais e a medicação, vai fazendo com que hábitos saudáveis sejam criados. Hábitos executivos positivos, gerando função executiva positiva. Só que nós sabemos que quando você vai fazendo um ato de forma repetitiva,
você vai condicionando o seu cérebro. Sinapses serão formadas. Para quem não está familiarizado com o termo sinapse, conexões entre grupos de neurônios que antes não se falavam, agora Tem uma eles se falam. comunicação. A construção de sinapses é a base do conhecimento, a base da memória. Prêmio Nobel de Medicina de 2000, do Eric Kandel. Então, se uma criança que é péssimo em funções executivas por causa do TDAH, supervisionado, motivado, medicado, ele começa a se concentrar melhor, se organiza melhor, produz resultado, vê os ganhos da produção desse resultado e torna aquela forma positiva de agir um hábito repetitivo. Então ele vai repetindo um hábito saudável, ele vai construindo sinapses que o permitem agir assim. Isso abre a possibilidade de que num futuro um pouco mais distante, ele já não precise mais da medicação. Se torna rotineiro fazer a coisa daquela forma. Agora, a catástrofe, a tempestade perfeita é quando você tem um portador de TDAH com inteligência normal, repito, mas não brilhante. Normal, no limite da normalidade, no limite inferior da normalidade. Numa família com nível cultural baixo e esse paciente não é tratado. Aí a tempestade perfeita. É desastroso. Doutor Emerson, o nosso chat aqui está bombando e a dona Edna, minha mãezinha, ela mandou uma pergunta assim: é verdade que o tratamento só funciona se começar na infância? Caso contrário, após os 40 anos, não há tratamento? Dona Edna, em qualquer idade o paciente pode começar a tratar. Na verdade, nós entendemos que o TDAH, ele começa na infância ou no mais tardar na adolescência. Isso é um fato. Sim. Mas o tratamento pode começar em qualquer idade. Por exemplo, um dia eu fui surpreendido por um engenheiro agrônomo de 48 anos que chegou no meu consultório, colocou um livro em cima da mesa, TDAH ao longo da vida, do Mário Louzan, e falou: Emerson, minha psicóloga me pediu para eu ler isso aqui. Só li os 3 primeiros capítulos, mas sou eu. Você pode me ajudar? E uma dificuldade, né? Quem tem TDAH, ele não consegue. Eu sou assim. Eu estava vendo ontem um psiquiatra falando. Ele não consegue pegar um livro e chegar até no final. Se for É uma interessante característica, e né? estimulante, ele chega. Se não, ele não chega. Até roxa. Ele se cansa daquilo e antes de jogar o livro para o lado, ele vai no final e lê a sinopse. Ou busca um resumo. Tem outra Mais ou pergunta aqui também do Francisco de Assis. Toda escola pública ou privada estão capacitadas para descobrir esse déficit? Olha, ainda não. Está melhorando demais, inclusive no ensino público. Nós temos grandes parceiros e parceiras, né, diretores, coordenadores, orientadores escolares nas escolas particulares e também no ensino público. Vem melhorando a cada ano, mas às vezes a gente ainda se depara com pessoas que vêm pela contramão. Recentemente eu comecei a medicação numa criança e a mãe ouviu da professora. Apesar do resultado estar sendo bom já na primeira semana, porque o resultado é praticamente imediato, ela Sim. ouviu da professora a seguinte frase: coitadinho, você não tem dó do seu filho de dar esse tipo de remédio? Quer dizer, mas vem melhorando bastante. Eu não diria que estejam todos os profissionais capacitados, mas vem melhorando. Preparados para isso, né, Emerson? Vem melhorando. Às vezes, os professores se ressentem do seguinte: às vezes eles percebem, e a primeira coisa que o professor pode fazer é chamar os pais para expor o que eles estão observando. A maioria dos pais vai, o que é ótimo. Alguns respondem com a seguinte frase: meu menino é normal, não vou lá para escutar que meu filho é louco. O que é um preconceito e uma forma ignorante de analisar a questão. Mas a escola tem alguma atitude que ela pode tomar para tornar mais prazeroso o ensino, para atrair essas crianças? Lógico, tem que saber diagnosticar, tem que indicar o neurologista, o psicólogo, alguém que vai ajudar a tratar.
Mas o que a escola pode fazer alguma coisa internamente para auxiliar no desenvolvimento dessas crianças? Com certeza. Em primeiro lugar, perceber, identificar, conversar entre os profissionais da escola e convidar os pais para expor o que está acontecendo. Isso é básico. Em sala de aula, se for possível, trazer o portador de TDAH para as primeiras carteiras, estimulá-lo o tempo todo, tornar o conteúdo mais interessante, mais lúdico, se possível, também vale a pena. Porque, observe bem, hoje em dia, eu costumo dizer que a escola, ela enfrenta uma concorrência desleal da vida eletrônica, da vida digital. Então, você vai aprender, vamos supor que você tenha o seu filho num 9º ano, né, correspondente à antiga 8ª série, e é sugerida a leitura de um clássico da literatura brasileira, por exemplo, o Machado de Assis. Para o portador de TDAH, isso é tortura. O que é mais interessante? Um tablet com um game ou ler Machado de Assis? Só que ler Machado de Assis é fundamental. No vestibular. Até para a vida prática, né? Sim. É cultura. Cultura. Emerson, e assim, agradecer a todo mundo, gente. Muito obrigado pela audiência de vocês aqui no nosso chat, tá? E ao pessoal da rádio, né, do aplicativo, da 102.1, que estão nos ouvindo e acompanhando aqui. Muita gratidão por esse sábado, né? Emerson, a gente já falou das consequências, né, futuras de quem tem TDAH e o tratamento. Vamos falar da cura. A cura é permanente ou a gente vai só acompanhando mesmo? Na verdade, né, nós não falamos em cura para o TDAH. Nós falamos que a pessoa supera o transtorno, porque se ele é um problema de base genética, então aquela tendência genética faz parte do DNA do portador e fará parte para sempre. Para sempre. Então, na verdade, eu estava citando agora há pouco, né, que se 6%, aproximadamente 6% das crianças têm e 3% dos adultos têm, então metade do contingente infantil de portadores se livrou dos sintomas. Mas a tendência existe. Né? Então, analisando a gente é isso. Exatamente. Tem mais um comentário aqui da Joana Dark, que ela está falando que trabalha na rede pública de ensino e ela percebe que os professores não entendem muito desse assunto e que fazem discriminação com as crianças que têm TDAH. E a gente que já estudou, como você mesmo falou, aquele que tem, ele procura sempre os últimos lugares, né? E tudo. E a gente percebe, talvez a falta de tato de alguns professores com aquelas crianças que estão lá no fundão, né? Você mesmo falando, tragam elas para frente, né? Estimulem elas virem para frente. E um dia eu conversando com a Maria Bethânia, que trabalhava com a gente no consultório, que hoje em dia é professora de história, eu falei para ela assim, se eu fosse professora, a minha atitude com os alunos, que é aquele que está lá no fundo, que é aqueles que preocupam mais a gente, traria ele para frente e fazer com que essa pessoa se sinta, que você dê capacidade para ele, que você dê estímulo para que as boas percepções dele, para ele entender que ele tem capacidade de ajudar os outros, né? É um estímulo, Emerson, que os professores deveriam se atentar a isso. Com certeza, eu sou plenamente a favor, né? Até citamos aqui agora há pouco, né? Isso com certeza ajuda demais. Só que é importante frisar, Ina, que o TDAH não é um problema de conhecimento. Sim. Não é um problema de inteligência. O TDAH, ele traz um problema de colocar em prática este conhecimento e essa inteligência. Então, além da motivação, você precisa ter alguma coisa que estimule esse cérebro a executar, né? Você pode chegar para um portador de TDAH e falar, olha, você tem que entregar um trabalho no dia, vamos imaginar, no dia 10 de março, ok? É extenso,
Você percebe que mostra para ele, você percebe que é bastante extenso, mas o tempo dá e sobra para você fazê-lo. Tem aqui uma lista de recomendações que, se você seguir e gerenciar o seu tempo, você vai conseguir entregar sobrando dias para a data final de entrega. Vai ficar bom, você tem todo o know-how, tem toda a possibilidade de fazê-lo, né? Você entendeu tudo? Então aqui está, olha, aqui está o papel, né? Com as recomendações, com todas as suas instruções, que, se você seguir, vai dar certo. A pessoa vai falar, não, perfeito, claro. Afinal, ela é inteligente, ela tem o conhecimento, ela sabe o que tem que fazer. Ela não vai entregar no prazo. Se ela tiver TDAH, eu garanto para você que ela não vai entregar. Não vai. Não vai. Apesar de todo o conhecimento, Não vai entregar. Não vai entregar no prazo. Não. Eu conheço pessoas assim, hein? Nossa. Que é isso? Marca o horário, só chega Mas é atrasado. muito comum, né? Não, sim. Emerson, sim. eu tive uma vez que aconteceu, eu cheguei para os parabéns do casamento do meu melhor amigo, hein? Pelo amor de Deus. Não, e- Eu costumo dizer que, por exemplo, dentro da neurologia, eu gosto muito dessa interface que nós chamamos de neurologia comportamental, né? Que é essa interface entre a neurologia, a psiquiatria, a psicologia. Eu me sinto bem à vontade, estudo, gosto muito desse braço, né, da neurologia. Eu costumo dizer que eu, que tenho traços de TDAH também, por exemplo, se você me perguntar sobre bandas de rock and roll, de discos icônicos do rock and roll, eu cito para você que ano, o título, a relação das músicas, qual a formação da banda, que músico tocou cada instrumento, escalações de grandes equipes da seleção brasileira ou do Flamengo, até mesmo do Cruzeiro, eu cito para você, e das áreas de neurologia que eu gosto muito, nossa, eu cito com propriedade. Até mesmo dentro da neurologia, algumas áreas não dá. Eu sento, tento, eu prefiro ser ético até e falar, olha, eu posso tratar você nisso aqui, mas tem quem faça melhor. Aqui mesmo na cidade, por que você não procura? É melhor. Porque se o conhecimento é amplo, o conhecimento é vasto, o conteúdo, digamos, é vasto, e você tem dificuldade de se manter focado ali, isso é um traço de TDAH, mas você precisa ter essa consciência de falar, não dá para dominar todo o conhecimento. É melhor você fazer menos e fazer bem feito, do que tentar ser um generalista absoluto, fazendo mais ou menos tudo. Né? Isso é verdade. Gente, o que é bom dura pouco, nosso tempo está acabando. E hoje nós não conseguimos nem ler o nome de vocês que estão aqui no chat com a gente, mas eu agradeço a todos. Todos vocês, os que perguntaram, que nos cumprimentaram, que nos acompanharam. É muito importante a presença de vocês aqui. Se inscrevam no nosso canal, divulguem o nosso canal, deixe o seu likezinho lá, isso nos ajuda muito, tá? Agradecer ao Dr. Emerson, grande amigo e parceiro, e já vou deixar aqui, tô cobrando dele Alzheimer e pelo menos Parkinson, hein? Porque são assuntos que a gente convive com idosos na nossa casa, com pessoas que vão chegando à meia-idade, e que, se esses sinais forem identificados bem no início, o sofrimento dessas pessoas no final da vida é muito menor. Então, se identificado no começo, trata-se bem. Então, nós vamos trazê-lo, hein? É sempre um prazer, eu agradeço o convite para mais uma vez estar aqui, estou entre amigos e só tenho a agradecer. Muito Fala obrigado. das suas redes sociais, doutor. Sim, né? Nós temos um Instagram e um Facebook que são absolutamente profissionais, né? DR Emerson Melhorim, tudo emendado, né? E agora, gradualmente, o conteúdo também está sendo repassado para o nosso canal no YouTube. Também podemos ser encontrados por lá. Isso mesmo, e quem sabe esse programa vai estar lá, né? No YouTube com o Dr. Emerson, no nosso já vai estar, do canal Vitrine Social e Saúde, mas a gente espera que ele poste lá também esse assunto que eu acho muito interessante para todos nós. Muito obrigada a todos que participaram aqui e a você que esteve aí ao vivo com a gente também pela rádio, tá? E sábado que vem nós traremos aqui
o pastor Heloísio, né, o nosso vereador, o pastor Heloísio, para a gente termos uma conversa com ele aqui, produtiva também, e a gente aguarda todos vocês aqui presentes com a gente. Muito obrigada a todos que participaram com a gente e até sábado.